Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu queria fazer um pequeno exercício para fixar alguns elementos que são comuns às pandemias de um modo geral. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cu-cocô, que é o curte, ou seja, deixe o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comente, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, tirar alguma dúvida que ficou, ou mesmo apresentar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos e amigos, porque assim você vai estar ajudando no fortalecimento deste canal. Além disso, vou pedir que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, você será informado. Isto posto, eu gostaria de observar que o objetivo desse vídeo em particular é fazer um pequeno exercício para fixar alguns elementos que costumam ser comuns a todas as pandemias que foram observadas ao longo da história. Ou seja, esses fatores costumam perpassar em certa maneira todas as pandemias vistas. Nesse sentido, o exercício a ser feito aqui é o seguinte: eu vou citar um fator, vou citar uma pandemia e aí vou mostrar como esse fator apareceu nessa pandemia. Há um vídeo neste canal que trata especificamente desses fatores. Inclusive ele deve estar aparecendo no card aqui em algum lugar dessa tela. Sendo assim, eu sugiro que você o assista primeiro e depois retorne aqui para que você veja a discussão que nós estamos fazendo. Isto posto, passemos então às questões. A primeira questão é o isolamento social na pandemia de cólera. Quando ocorreu a terceira pandemia de cólera, no século XIX, acreditava-se na teoria miasmática, ou seja, que a doença era transmitida pelo mau cheiro vindo da putrefação de vegetais e de animais. Sendo assim, um dos caminhos adotados para conter a doença foi promover o isolamento social, o distanciamento social entre as pessoas. E, em certa medida, isso foi positivo, porque John Snow, que é o pai da epidemiologia moderna, observou que o cólera não podia ser transmitido pelo ar como se acreditava, porque as famílias mais pobres que estavam confinadas não transmitiam a doença de um membro para o outro. Logo, deveria haver alguma outra forma de infecção. E foi justamente aí que John Snow deu um pontapé na teoria microbiana ao detectar que, no fundo, era um micro-organismo que estava causando a doença e não o mau cheiro. Item 2. Tratamentos ineficientes na gripe suína. Tratamentos ineficientes sempre existiram ao longo das pandemias e há inclusive um componente psicológico nisso. Se você está lidando com uma doença que pode potencialmente matar pessoas e você não tem tratamento nenhum, é muito provável que as pessoas acabem aderindo aos mais diversos tratamentos, mesmo que não tenham comprovação nenhuma. No caso da gripe suína, que foi a pandemia de gripe A H1N1 observada em 2009, o que aconteceu foi o uso do chá de erva doce para combater a doença. E aqui tem uma lógica muito boa, embora não tenha comprovação científica nenhuma. Mas a lógica é a seguinte: o Tamiflu, que é o medicamento utilizado para combater essa doença, tem como princípio ativo uma molécula observada no anis estrelado. A erva doce é chamada de anis verde. Anis por anis, as pessoas passaram a receitar chá de anis verde para combater a doença. Essa é a lógica que elas fizeram. Tem comprovação científica? Nenhuma, até mesmo porque o princípio ativo do Tamiflu é feito em laboratório, portanto é feito de maneira sintética, não é a mesma molécula que está sendo observada na planta. Item 3. Demora na ação das autoridades, gripe espanhola. A gripe espanhola, ou a pandemia de 1918, é um exemplo clássico de como as autoridades demoram para agir. A doença já acontecia em alguns países,
só que esses países estavam envolvidos na Primeira Grande Guerra. Então, o que os censores da guerra fizeram? Os censores da guerra omitiam o que estava acontecendo, com receio de que as famílias dos soldados começassem a brigar pela volta dos seus entes. E os artigos se referiam somente a uma gripe que estava acontecendo na Espanha, daí o nome gripe espanhola. Mas na realidade a doença já estava acontecendo em vários países. Seja por motivo bélico, seja por motivo político ou por achar que a doença não é tão grave assim, fato é que as autoridades sanitárias sempre demoram para combater uma doença desconhecida. E quando as medidas são tomadas, a doença já está se alastrando. Item 4. Mortalidade maior entre os pobres, praga de Justiniano. Na praga de Justiniano foi observado o seguinte: as pessoas que eram ricas ou mais endinheiradas dispunham de médicos particulares que ofereciam uma série de tratamentos mais específicos. Já aqueles que eram mais pobres tinham que recorrer a curandeiros cristãos que acreditavam que se combatia a praga de Justiniano, que é uma pandemia de peste bubônica, pela imposição das mãos, porque as pessoas acreditavam que naquele momento o Espírito Santo iria agir e a pessoa ia ficar curada. Como resultado final, aqueles mais endinheirados sobreviveram porque eles tiveram acesso a melhores tratamentos e os mais pobres faleceram, e faleceram em sua ampla maioria. Item 5. Crise econômica na peste negra. A peste negra também foi uma pandemia de peste bubônica ocorrida no século XIV. A praga de Justiniano foi no século VI, mas a peste negra, ao seu final, trouxe consigo uma grande crise econômica, porque 1/3 da Europa acabou falecendo da doença. E, portanto, você não tinha mais trabalhadores para tocar a agricultura. As pessoas, por causa do isolamento, empobreceram e, portanto, não conseguiam mais pagar aluguel. Inclusive, era comum o relato de pessoas que trocavam o dinheiro do aluguel por trabalho braçal. Os salários subiram, justamente porque você não tinha mais mão de obra. E a crise econômica, de fato, se alastrou pela Europa toda. Mas há uma coisa que é necessário ressaltar quando nós falamos de crise econômica. A crise econômica pós-pandemia vem, de qualquer forma, porque a pandemia causa uma limitação no comércio justamente pelo afastamento das pessoas. O isolamento social é usado desde o século VI. Então, ele sempre é recomendado, ele vai acontecer em alguma medida. Uma coisa que é observada principalmente na gripe espanhola, na gripe de 1918, é que as cidades que entram em isolamento mais cedo são aquelas que se recuperam mais rápido, porque elas passam por menores traumas. E aí, já sabia todas as respostas? Bom, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve um comentário para que a gente possa continuar dialogando a respeito da sua dúvida e, eventualmente, saná-la. Bem, eu me despeço por aqui. Por hoje é só. Até a próxima.